Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é a cantora Patrícia Coelho. A Patrícia começou a cantar muito cedo na vida e talvez você conheça a voz dela do Sect, que fez um bom sucesso nos anos 90, ou dos seus primeiros trabalhos solos, que tocaram bastante no rádio e na TV no começo dos anos 2000. Ela inclusive tocou no Rock in Rio de 2001 e também participou da primeira edição da Casa dos Artistas. Você lembra? Bom, depois ela foi se aventurar no meio da música independente paulistana, seguiu cantando em diversos projetos, trilhas, mas não lançou álbuns. Agora, esse ano, ela prepara o lançamento de um álbum autoral chamado Lapan, que vem de um apelido dela. Esse disco vem sendo produzido aos poucos e já ganhou alguns singles que estão aí nos streamings da vida. A nossa conversa é sobre esse trabalho e sobre a vida da Paty nessas vivências tão diferentes que são o mainstream e a música independente. E também o que ela fez nesses anos sem lançar álbuns. Tá um papo bem interessante que eu espero que vocês gostem muito. Beleza? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. Ajude a gente a chegar para mais ouvintes. Seu compartilhamento é fundamental. E também a gente conta com a sua participação. Então escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas. Conta o que você está achando do Telefonemas por lá. Ou manda um e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Participe, escreva, manda sua mensagem aí, que na próxima edição eu leio aqui, certo? Então com vocês, Patrícia Coelho. Eu vi várias entrevistas suas e uma coisa que eu senti falta, assim, que acho que te perguntou um pouco, assim, qual que é a sua origem, assim, tipo, antes da música, investir em cantar? Então, você sabe que esse interesse veio cedo, na verdade, né? A minha avó minha avó paterna, ela é prima da Inesita Barroso. E então, assim, eu me lembro que desde que eu tenho 8 anos, a Inesita fazia visitas na casa da minha avó e elas ficavam conversando e a Inesita levava o violão, minha avó tocava acordeon, então aí por consequência meu pai também tocava violão. Então, assim, acho que isso já me atraiu desde pequena, assim, aos 8 anos de idade. E minha avó também tocava violão, isso por parte de pai. E aos 14 anos, eu montei minha primeira banda. Entendi, super cedo. Minha primeira banda. A gente fazia cover, tocava música internacional. Era uma banda que eu montei quando eu morei com a minha família no México. Meu pai se mudou para o México quando eu tinha 12, porque ele trabalhava numa multinacional, e aí eu fui estudar lá, e aí eu montei minha banda no México com 14 anos. Então a gente fazia músicas em espanhol, músicas em inglês, a gente participava de festivais. Os meninos eram um pouquinho mais velhos do que eu, eles tinham 17, mas eles estavam até procurando uma vocalista ali e me encontraram na classe de um dos irmãos deles, que era mais novo, e eu entrei pra banda com 14. E como eles descobriram que você cantava? Porque eu já com 14 já participei de movimentos da escola que tinham a ver com música e também participava do teatro musical. Então a escola meio que sabia que era algo que eu gostava, que eu já me sentia envolvida. Então um deles até me viu cantando no teatro musical, depois viu me participando de outras atividades na escola que tinha a ver com música e por isso me chamaram. Entendi. Aí, voltando ao Brasil já com 17, eu logo também já comecei a trabalhar em produtoras de som, fazer estágio, e foi aí uma turma que me influenciou bastante, que foi o Max de Castro, o João Marcelo Bosco, o Simoninha. Eu trabalhava com eles, assim, produtora de som, gravando trilhas e aprendendo tudo de estúdio. E aí com 19, 20 anos, eu fui chamada para ser vocalista de uma outra banda, essa vez com o Gui Borato, que é DJ, e o irmão dele. O Sect, né? Tava saindo da escola, né, com 18, e eles também me chamaram para ser vocalista, e aí eu entrei pra banda com 19, a gente começou a fazer uns projetos de música na casa deles ainda, eles moravam com os pais, o estúdio deles era debaixo do beliche do quarto, e aí a gente foi também trabalhando nesse repertório, e aí, quando eu tava com 22, a música começou a tocar no país todo, né, foi a música mais tocada nas rádios na época, assim. Tocou muito no Rio de Janeiro, inclusive até mais que São Paulo.
Inclusive, hoje em dia, né, eu acho que com o resgate das décadas, né, como o resgate dos anos 80, agora o resgate dos anos 90, apesar do SECT ter acontecido bem no finalzinho dos anos 90, as pessoas têm me mencionado bastante sobre o SECT ultimamente, né? Assim, mais do que em todas as épocas, depois que estão redescobrindo, né? Hoje em dia. Estou achando isso muito interessante, né? Até fiquei com vontade de fazer uma nova versão para o ano que vem, porque esse ano muita gente me mandou mensagem e estão resgatando mesmo, assim, eu estou achando uma coisa muito interessante. Até avisei os meninos, olha, estou recebendo bastante para o Gui Borato, para o Jorge, estou recebendo muita mensagem falando do SECT, que interessante. E depois disso eu comecei a partir para uma descoberta solo, né? Gravando o meu primeiro disco solo para fora do Brasil, porque como eu trabalhava em produtora de som, até com essa turma, o meu primeiro disco teve uma música do Max de Castro, teve participação do Pedro Mariano, teve participação do Daniel Carlomagno, que também era dos artistas reunidos lá da Trama, que ele produziu. Então foi um primeiro disco muito com a ajuda desse pessoal que me influenciou muito na música e conheço praticamente desde menina, né? E aí esse disco foi lançado para o mercado japonês, porque veio um caça-talentos do Japão, entrou no estúdio na época na MCR, do Sérgio Campanelli aqui em São Paulo, que era um estúdio dele, do Renato Teixeira a princípio, e então assim, nesse estúdio eu vivi um mundo musical assim mais profissional, até pelas pessoas que lá estavam, né, pessoas já com uma musicalidade muito avançada, com a música, pessoas até com ouvido absoluto, alguns ali. Uma turma experiente demais, né? Uma experiência muito interessante. Com o SECT também aprendi outra experiência, né, de gravar num estúdio profissional. A gente gravou no Mosh na época, que era um dos maiores estúdios que tinham em São Paulo. Até hoje, né? Até hoje acho que né? E aí também tocando em rádio, fazendo turnê pelo país todo e tendo uma experiência de palco, né? Foram os meus primeiros passos, assim. E aí, depois disso, a busca realmente era encontrar uma sonoridade própria, era encontrar o meu estilo musical, e por tantas coisas diversas que aconteceram na minha vida, eu até fui recentemente numa exposição do Ismael Neri, que ele também era um artista que sempre tentava, de certa forma, se testar e não se pegava a estilos. Eu acho que o começo da minha carreira foi um pouco assim também, né? Vindo da música da minha avó caipira, do interior, depois indo para o pessoal da MPB, né, com uma bagagem forte da MPB, depois eu mergulhando no mundo mais eletrônico, depois mergulhando no mundo mais pop, aí depois dessa fase mergulhando num mundo mais alternativo, independente, mais com a viés mais rock, e disso, a princípio da minha carreira as pessoas até se confundiam, poxa, mas você não tem estilo? e eu acho que é o contrário, eu acabei me moldando em cima de várias experiências artísticas, né? E esse disco agora, que estou lançando de forma independente, é um disco que vem para mim musicalmente mais maduro, é a primeira vez que eu estou escolhendo o que eu quero fazer sozinha, sem influência de ninguém, de outros integrantes de banda, sem influência de nenhum superior de gravadora musical. Eu sinto, e pela minha maturidade também, de ter entendido todos esses universos que eu vivi para poder me expressar hoje de uma maneira musical diferente. E também pelo fato de que eu acho que os artistas na música ou até mesmo em outras áreas se sentem sentem a necessidade de diversificar e de sempre ter um desafio novo, né? Porque eu acho que isso é importante para a gente poder se renovar e sempre estar em busca de algo experimental, né? Sim. Então, eu, depois dessa fase de ter gravado discos solos através de gravadoras multinacionais, que na época ainda eram mais relevantes do que agora, eu acho que nesse disco, por estar lançando ele de forma independente, muitas das escolhas são mais
são minhas. Então é um disco completamente autoral em todos os sentidos, sabe? Das letras até a produção, tudo, né? Até a produção, até as escolhas de arte e de como colocar. Tem o seu lado difícil, né, de você espalhar essa música da melhor forma possível, para encontrando o caminho, mas ao mesmo tempo também você vai descobrindo tantas maneiras interessantes de encontrar esse caminho, como eu e você agora conversando aqui no Google Hangouts para falar disso, né? E hoje também a música, ela tá mais no universo digital, tá cada vez mais, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu estava iniciando certas coisas experimentais, o digital ainda não estava presente, mas ainda não estava, as pessoas ainda estavam numa descoberta do que ia acontecer. Sim. Hoje está muito mais presente. Você está falando ali por volta de 2005, 2006, né? Aquele comecinho de... mas 2006, do MySpace, as coisas ainda estavam, a gente ainda estava na busca, numa busca... de uma forma independente de como isso ia, como a gente poderia espalhar melhor a nossa música, e agora realmente digitalizou de verdade, né? Sim. Ainda tem caminhos aí no futuro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a essência sempre é a mesma na hora da gente criar e se inspirar para escrever ou para compor. E então esse trabalho é um trabalho completamente autoral nesse sentido, é um trabalho independente, é um trabalho que eu também pude unir várias pessoas que eu admiro e gosto de trabalhar. Os arranjos do disco foram produzidos junto com o Dudinha Lima, que é um baixista que eu conheço ele desde essa época aí da MCR, que eu trabalhava com o João Marcelo, com o Max, com o Simoninha. Eu conheci ele super novinho, com 19 anos, e eu também era, tipo, da mesma idade, 3 anos mais velha só. E aí a gente se reencontrou. Ele estava trabalhando com os artistas, com o Criolo, com a Tulipa, e aí falou, vamos fazer esse som juntos, eu te ajudo a produzir. Aí eu já tinha uma amizade com o Júnior Boca, com o Juliano Gostin, e ele me apresentou o Samuel Fraga, me apresentou o Gui Held, que é um guitarrista. Você formou uma super banda, né? Assim, desde essa época que a gente tá falando, desde 2006 pra cá, São Paulo ficou muito mais cosmopolita, né? E todas as bandas vieram morar aqui, né? Você vê a banda da Pitty veio morar em São Paulo, a banda do Sul, tipo o Cachorro Grande, veio morar em São Paulo, os músicos também do Nordeste vieram. Então, se encontrava muita gente criativa e muito músico bom aqui em São Paulo. E então isso ajudou muito os horizontes e perceber coisas novas. E aí, mas então nesse disco tenho 2 composições com Juliano Goschi, tenho uma composição em parceria com ele, que é um grande também compositor que eu admiro muito, que está morando em São Paulo, lançando um trabalho muito legal também. As músicas eu compus, algumas em parceria, algumas sozinhas, mas o processo foi que eu chegava no estúdio, a gente mostrava, que a gente fazia o arranjo todos juntos ali na hora e gravava a música. O processo foi esse. E foi um processo de 2 anos, né? Você fez um disco com muita calma, né? Fiz com muita calma, e também, como era eu que estava financiando, né, fazendo a produção executiva, então também foi no meu tempo. E exatamente, eu não tinha pressa, porque esperei tanto por esse momento, né, que eu falei, eu vou fazer aos poucos. Tá? E o disco tá pronto desde janeiro, na verdade, janeiro, fevereiro, masterizado, mixado, e aí eu pensei esse ano lançar 2 singles, acabei lançando 3 singles, a música Coragem, que eu lancei no meio do semestre, logo após o remix, pelo DJ Zé Pedro, que inclusive também abraçou esse trabalho, o conceito desse trabalho, e me ajudou nesse início, lançando pela Joia Moderna e dirigindo o meu primeiro videoclipe. E agora, recentemente, lancei uma música para a minha cidade, que é São Paulo, eu nasci em São Paulo, que chama Solando SP, que foi meu segundo single, também com videoclipe, e pretendo lançar esse por completo em fevereiro. Tem isso, né? Eu fui ver essas coisas antigas
a sua independência mudou muito o seu som, né? Você sentiu isso? Até você, pra abraçar esse projeto novo, você mudou o seu nome artístico, né? Eu queria que você contasse um pouco desse aspecto. Sim, eu na verdade não mudei meu nome artístico, eu sou Patrícia Coelho. Esse projeto que tem um nome diferente, que é Patti Lapin. Lapin é coelho em francês e é um apelido que eu ganhei na cena independente aqui de São Paulo, quando eu mergulhei meio nessa cena independente, tocando em lugares mais alternativos, testando outros sons, montando banda, e um apelido que eu ganhei até de um amigo meu querido, que chama Ricardo Ataíde, que ele ajudou a fazer a direção de arte desse meu novo trabalho, junto com o Rodrigo Marques, fotógrafo. E aí um dia o Dudu Bertolini, a gente tava numa festa, e inclusive eu já tinha mudado meu perfil pra Patti Lapin, tudo, aí eu tava numa festa e o Dudu Bertolini chegou e falou assim, oi Patti Lapin! Aí eu falei assim, se o cara que é um cara que dita moda, né, já abraçou, eu falei assim, acho que esse nome vai pegar, então eu resolvi batizar de Patti Lapin esse projeto novo, porque de certa forma também é o meu primeiro projeto digital, de eu estar entrando nas mídias digitais e dando uma atenção para esse universo digital. Então eu achei interessante ter um nome que para mim também me causasse uma sensação de novo, de novidade, poderia trazer um frescor e algo que pudesse me impulsionar assim para algo novo. É uma sensação gostosa, assim, de como se estivesse abrindo um presente novo, sabe? Uma coisa muito legal, eu tava fuçando no seu perfil do YouTube e você tem lá o canal Patti Lapin e você recupera muitas coisas que você fez de TV. Aí quando você tá falando do universo digital, eu fico pensando muito nisso, assim, tipo, como é um universo muito diferente do que era a televisão, né? Hoje a pessoa aparece na televisão e ninguém sabe quem é. Tipo, o cara pode andar na rua tranquilamente que a percepção é muito diferente. Você fez TV numa época que TV era tudo, né? Era um outro universo, né? Sim, é engraçado o que você tá falando. Realmente, pra mim era. E pro público também, certo? Com certeza. Eu acho que o público se dividiu hoje, né? Tem o público do YouTube, tem o público da internet, tem o público da TV ainda, mas naquela época todo o público se concentrava na TV. Você tem razão. Eu mesma, né, não assisto tanto hoje canal aberto e às vezes me sinto até um pouco... Caramba, como que eu não sei quem é essa pessoa? Mas você tem razão. Mas a sua pergunta qual seria sobre isso? Seria justamente essa percepção. Você sente essas diferenças? Porque você viveu os dois lados muito bem, né? Você fez TV pra caramba ali nos anos 2000, tocou no Rock in Rio, em eventos muito grandes, e hoje tá vivendo a experiência mais do digital. Como que são os dois universos? Porque eu acho uma coisa que eu acho muito legal em você é que você trabalha super bem com isso, você lida muito bem com isso, assim, tipo, que é uma coisa que eu acho que quem viveu os dois universos tem as suas dificuldades de perceber o que mudou, né? E é uma coisa que eu sinto que você passou super bem por isso. Eu tô achando muito interessante o universo digital, porque o universo digital, eu sinto que ele realmente vai mais direto no público que se interessa pelo que você faz. Ele filtra isso melhor. Então, quando as pessoas te seguem ou começam a se interessar pelo que você faz, são pessoas que realmente estão interessadas pelo seu trabalho, mais pelo aquele romantismo daquela pessoa que ali está aparecendo, invadindo sua casa. É uma coisa que a pessoa vai mais atrás daquilo que ela faz, mais do que o que ela representa. Então eu estou achando isso muito interessante para poder espalhar minha música inicialmente, assim, para ter pessoas que realmente se interessem por aquilo que é aquilo que elas estejam ouvindo. Como o disco ainda não saiu, acho legal a gente comentar das músicas que já estão, que as pessoas podem ouvir agora, assim, no momento que uma delas é Solano SP, que fala da solidão em São Paulo. Eu queria que você contasse a origem dessa letra, porque eu tava ouvindo uma música do Mano Brown esses dias, que ele também falava desse tema, e eu acho que é um tema muito recorrente quando se fala em São Paulo, solidão, São Paulo, e queria que você comentasse o que te motivou a escrever essa música sobre solidão e a cidade de São Paulo. Eu compus a música dentro do meu apartamento. E o conceito dela é para mostrar que realmente, mesmo estando numa cidade que é as maiores populações no mundo, a nossa vida às vezes é muito indoors, né, dentro de casa, que traz um pouco de solidão, né, de que você está num lugar com tanta gente, mas se sentindo muito apenas dentro do seu universo, muitas vezes, né, dentro da sua bolha. E é quase assim uma declaração de amor também
para minha cidade, assim, eu tô com você, mas não me deixe só, né? Não deixe minha esperança morrer. E acho que no final eu faço até brincadeira, né, de que eu acordei na Praça Pôr do Sol, que é algo solar, assim, para trazer uma esperança no final. Mas para mostrar isso, que o videoclipe também foi filmado dentro do meu apartamento. Teve pessoas até falando, você não fez nenhuma cena externa? Eu falei, não fiz, exatamente por isso, para mostrar que às vezes o universo em São Paulo pode ser muito dentro de casa. Muitas pessoas vivem o universo de São Paulo dentro das suas casas, dentro do seu universo, né? E quando eu falo solando, acho que para quem não trabalha com música não sabe que solando é quando um guitarrista ele sola na guitarra, às vezes ele fica também muito dentro do universo dele, e até os outros integrantes da banda falam, pô, para de ficar solando aí sozinho, né? Volta. Volta. Então é um trocadilho com essa brincadeira do guitarrista solar e de estar solando. Legal. E o que você conta da faixa Coragem? Porque é uma faixa que eu gostei muito, que tem uma melancolia na melodia. Eu queria que você contasse dessa construção. É uma música muito, muito acertada, assim. Eu queria que você me explicasse a origem dela. A origem, eu estava numa fase de começar a compor e encontrei um piano na casa de uma tia minha, um piano de armário, até um pouco desafinado. E esse disco em composição, assim, ele tem um lado bem, como posso dizer, mais orgânico. Outras músicas têm poucos acordes, assim, nas composições. Então eu comecei a puxar 2 acordes nesse piano antigo da minha tia, e veio o refrão. Já deixei de dizer tantas vezes, você deixou de dizer tantas vezes, quem vai desistir se o que a gente tem não se desfaz? E vieram algumas outras partezinhas assim, e ela tinha esse som um pouco, ela já, dessa parte já nasceu com essa cara assim, já mais melancólica, ou não, sim, sem só se melancólica, uma coisa mais, não seria melancólica, ainda, sabe, em construção, assim, o que será isso, onde vai chegar, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que na melancolia é que nem samba triste. Eu sou fã dos sambas tristes, porque eu acho que na melancolia não é uma coisa de deprê, de ficar mal. Eu acho que traz uma esperança. Sim, exato, Eu acho que eu talvez tenha pensado mal, mas não é uma música que te deixa triste, ela te deixa assim, chama atenção. Eu acho que às vezes a felicidade demais, tipo, tira o pé do chão, é mais triste do que algo assim. Porque às vezes é falsa essa felicidade. E acho que uma felicidade, quando você demonstra uma coisa muito de alma, muito, muito interiorizada, aquilo expande muito mais felicidade do que uma felicidade plástica, sabe? E eu falei, caramba, eu não tô conseguindo terminar essa música, sabe? Pra mim, aquilo tá preenchendo tanto, ou que eu não tô conseguindo puxar uma outra emoção. Aí eu guardei ela e fui compondo outras. E toda vez que eu voltava pra ela, aquilo me emocionava tanto, aquele refrão, que parecia que eu não conseguia sair daquele lugar. E o Fábio Góes, que é um músico que eu conheço também há muito tempo já, a gente se conhece. E ele vinha compondo coisas assim que dão uma sensação parecida pra mim, né? De uma esperança mais profunda, de uma alegria que às vezes para algumas pessoas parece, para algumas pessoas, quando a felicidade é muito profunda, elas têm medo de chegar lá porque a felicidade pode ser muito verdadeira. E um medo de perder também, né? E uma frustração de como que eu vou voltar para lá de novo, né? E aí eu falei, Fábio, faz essa parceria comigo, você tem alguma ideia pra gente finalizar essa música? Aí eu mandei pra ele as partes que eu tinha, o refrão, e ele finalizou junto comigo de uma forma linda, assim, e a gente ficou muito feliz os dois com o resultado da música. Eu acho que mais assim, quando eu lancei, e as pessoas gostando, se emocionando, é aí que a gente fala, pô, que bom, hein, a gente acertou numa juntos. Uma coisa que eu queria te perguntar, Paty, você comentou no começo do papo sobre a independência que você tem nesse projeto novo em relação ao que você fazia antigamente. Tinha gravadora, tinha muita gente opinando. Acho que ao mesmo tempo, ali naquela época, por exemplo, não se falava tanto em protagonismo feminino. Você chegou a encarar essa questão de sofrer machismo na indústria ou de ter suas ideias tolhidas por pessoas? Como que eram essas duas realidades?
primeiro eu vou abordar um primeiro assunto, que assim, é bom ter ajuda, é bom ter pessoas acreditando no seu trabalho, é bom ter pessoas investindo no seu trabalho, não acho ruim. Na época eu era muito nova, e muitas vezes quando você é muito nova, você observa mais, aceita mais, se as suas opiniões ainda não estão tão estabelecidas, mas até quando elas estão tendo ajuda, é maravilhoso. Eu não acho ruim ter essas pessoas te ajudando. Inclusive, hoje em dia, mesmo sendo independente, eu fui procurar várias dessas pessoas para me ajudar nesse trabalho hoje, para me darem a opinião deles do que eles acham como está o universo da música hoje, né? Mas era, acho que também por falta de experiência, enfim. Até nisso que você falou do machismo, né? Eu acho que por eu ser muito nova, às vezes a gente não percebe o machismo, porque ele está tão enraizado, né, na cultura latino-americana e a cultura de alguns países, que quando você é muito nova, é como que você não põe um bloqueio e você não vê. Você não vê ou para não sentir, ou para mostrar que você é mais forte. Então você não percebe. Hoje em dia, que eu estou mais velha, eu percebo. Se eu voltar para trás, eu falo, era machismo mesmo aquilo, era porque eu era mulher, que me sentiam que eu era mais fragilizada. Hoje em dia eu percebo. Naquele momento, eu acho que eu não percebia hoje em dia o que era, né? Mas que às vezes nem os homens percebem que eles estão sendo machistas, porque é tão cultural para eles também, que eles também não fazem por mal. É uma coisa ainda que a sociedade está se educando de vários assuntos, né? De vários assuntos importantes para se viver em sociedade. Então, assim, esse é um dos assuntos, é um deles. E que realmente estamos todos nos educando juntos sobre isso, né? E naquela época, muitas coisas eu não percebia, ou eu não queria sentir, não percebia. Mas eu acho que eu sempre soube levar de forma que fosse positiva para mim, de forma que eu pudesse aprender com aquelas pessoas, ou às vezes, sabendo rir das coisas, às vezes rir de drama é a melhor saída. E aí fui sempre ganhando o meu respeito, porque viam que eu era uma pessoa que queria, que ia atrás das coisas que eu queria, que queria conhecer, queria aprender. Então, aos poucos, eu fui ganhando o respeito das pessoas no mercado e das mulheres no mercado também, né? Não só dos homens. Eu fiz justamente essa pergunta para entender uma questão. Assim, de todos os convidados que já passaram aqui, é a segunda vez que eu entrevisto alguém que já participou de reality show, que já participou da TV na coisa mais popular que ela tem no momento, né? Que eu acho que é a exposição máxima. E uma das pessoas que eu entrevistei foi o em Rimografia, ele é rapper, e ele me contou aqui da experiência do negro na televisão. Ele falou assim, eu não via negro na televisão, e quando eu fui exposto, a minha família teve que ouvir coisa, eu ouvi muita coisa, porque tanto do lado positivo de acharem ele legal, quanto ele ser exposto ao racismo no Brasil. Aí eu queria te perguntar a mesma coisa. Quando você teve essa exposição muito grande na TV, quando a gente fala de machismo e protagonismo da mulher, você também você sentiu isso? Como que era estar numa exposição tão alta naquele momento ali, no reality show? Sim, não só naquilo, em vários setores eu tô percebendo que o machismo existe, que às vezes ele não é percebido como várias outras coisas que não são positivas para uma sociedade. Mas estar num reality show, para mim, foi uma experiência única, que tem lados difíceis, né? Que podem traumatizar, como tem lados muito interessantes também, de você desafiar os seus limites e saber conviver com pessoas tão distintas de você. Uma coisa que foi difícil para mim, porque eu estava dentro de um ambiente confinado, com pessoas com culturas e com maneiras muito diferentes da minha, com prioridades e éticas muito diferentes da minha. Era uma coisa que para mim, assim, eu estava me deparando com coisas novas, assim, que eu não vivia socialmente com os meus amigos, né, ou com as pessoas com quem eu me convivia. Eram pessoas bem diferentes. E aquilo foi uma experiência que, de certa forma, no começo até causa um choque, mas você vai vendo como realmente as pessoas são diferentes no seu convívio, né? Não era muito o meu universo, não era muito aquilo que eu vivia, mas
eu tive que conviver com aquilo, e como às vezes a gente... Então, assim, para a vida foi uma lição para mim, de como às vezes a gente tem que conviver com pessoas muito diferentes da gente, né, de vez em quando, ou quando precisar. Uhum. Aí teve um outro lado, que foi o lado divertido disso tudo, que eu acho o Silvio Santos um super empreendedor, um super comunicador, que eu assistia desde criança na televisão, então tinha esse lado divertido de estar participando de uma coisa, de uma entidade da comunicação, né? Fora que foi a primeira experiência no Brasil, né, desse tipo de programa, né? Foi nos moldes, assim, bem... Foi a estreia, né? Ninguém tinha vivido aquilo, ninguém tinha assistido aquilo, né? E então teve o lado, né, de que também fiz amizade com a Bárbara Paz, com o Supla, mas tem esse lado, assim, de que eu acabei me colocando no lugar, assim, para conviver com pessoas que tinham diferenças muito grandes, assim, né, das minhas. Mas depois, quando terminou, foi muito interessante também participar de todos os programas do SBT. Graças a esse programa eu tenho uma relação boa com as pessoas da TV, com os artistas, e que eu admiro muito os artistas da TV e os artistas em geral, porque são pessoas que batalham para estar lá, pessoas que lutam para ter uma melhor qualidade financeira, melhor, sabe, ter um trabalho. Então, assim, são pessoas que são muito trabalhadoras, e então eu admiro muito. Eu perguntei justamente de reality show porque eu tava lendo uma matéria na Veja que fala muito do que teria te atrapalhado. Você concorda com essa opinião? Eu vou te falar, eu gosto muito do Sérgio Martins, porque ele é um cara que entende muito de música, e é um cara que eu gosto de conversar, mas nessa matéria eu achei que ele foi muito preconceituoso com o reality show, de uma coisa que realmente não tem por que ter preconceito, porque é uma coisa que traz felicidade para as pessoas na casa delas. O Brasil se identifica com aquilo, o Brasil se diverte com aquilo, né? É uma coisa que é super divertida, é mais divertido do que ver novela. Não é uma coisa que diverte a família brasileira, né? Não, e tanto que duro que durou, né? Tipo, aquela foi a primeira experiência. Até hoje tem, e tem muito mais, né? Eu acho que o nosso casting lá foi super único, sabe? Foi um casting, assim, que sabe, que trouxe diversão mesmo para a família brasileira, tanto que virou um programa cult, né? O próprio Silvio Santos, quando terminou, ele chorava de emoção, porque foi mágico mesmo. Então, acho que não tem por que ter preconceito, esse preconceito com o reality show, principalmente com a primeira Casa dos Artistas, que foi tão mágica, é uma coisa que trouxe tanta alegria para as pessoas, tanto divertimento. Eu realmente não entendi por que ele tem esse preconceito. Ainda não tive a chance de perguntar para ele o porquê. Porque eu acho que não há motivo para isso. Quando você estava falando do sucesso do reality show, é muito legal lembrar que eu entrevistei o Maurício Sticer aqui no podcast. Ele fez a biografia do Silvio Santos, e uma info que é importante lembrar sobre a primeira Casa dos Artistas é que foi a maior audiência da história do SBT. Nada antes nem depois superou a casa. Não, foi muito, assim, as pessoas que assistiram falavam, o que a gente vai assistir agora? Se sentiram órfãos, né? Da televisão. Então foi algo que realmente trouxe muita alegria para as pessoas, foi super divertido, foi o grande entretenimento daquele ano na TV. Realmente, assim, deu uma química lá dentro, as pessoas eram interessantes, até as pessoas que não eram acabaram tendo uma relevância. Então, assim, eu acho que não tem por que ter preconceito desse reality show e de nenhum, se é uma coisa que o brasileiro se diverte tanto, sabe? Eu não entendi por que esse preconceito do Sérgio Martins. Viu, Sérgio Martins? Se estiver ouvindo a gente, Sérgio, depois a gente participa aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, Paty, quando a pessoa vai olhar a sua discografia, é uma coisa que eu vejo você comentando bastante que é importante falar. A pessoa vê lá, o último disco dela foi 2002, ela sumiu. Não é exatamente isso que aconteceu, né? Você simplesmente não gravou com seu nome, você gravou muita coisa com outras bandas e ficou trabalhando com música o tempo todo, né? Que é uma coisa difícil de fazer no Brasil, que você conseguiu, né? Fazendo publicidade, trabalhando no circuito independente, que você contasse dessa fase que talvez nem tanta gente acompanhou e que não ficou registrada, né? Porque com o seu nome algumas coisas nessa época. O que aconteceu nesse período? Sim, você tem razão. Eu por sorte, sempre
conseguir viver de música e trabalhar com isso, ou dentro da publicidade, ou fora da publicidade. Mas depois dos meus últimos discos lançados, que tem um gap aí para quem não acompanhou, eu montei 3 bandas, eu gravei EPs, gravei discos, gravei inclusive com o Maurício Takara, que eu sou super fã, a gente gravou 8 músicas. Ele é um dos gêniozinhos da música de São Paulo, gêniozinho, né? A gente gravou juntos, eu tenho faixas gravadas com ele, produzidas por ele, montei uma banda que chamava Betty Davis Eyes, depois outra banda que chamava DDA, então fiz shows em vários, fiz show de rock até no Hangar, que é uma casa de rock pesado, montei uma banda, a gente tocou no Hangar, a gente chegou a participar de alguns festivais, só que na época que a gente estava gravando, o Spotify não estava tão forte, as outras mídias digitais não estavam tão fortes, então tem muita gente me pedindo para eu colocar agora, nem o Sect tem, então eu tô organizando isso para o ano que vem e colocando todos esses registros de bandas que eu tive, de músicas que eu fiz durante esse tempo todo, para as pessoas saberem a história. O Sect eu fui procurar, acho que tem só uma música e acho que nem sei se tá na versão certa, tipo, eu fiquei ouvindo e falei, será que é? Mas tem lá, tipo, uma música, seria legal resgatar essas coisas, né, e pôr lá, porque aí fica muito acessível, né? Isso, o Sect tem acho que só no YouTube, não tem no Spotify, as músicas dessas bandas também, acho que só tem eu tenho o disco em casa, tá no meu HD, então assim, eu tenho que fazer o ISRC de todas elas e disponibilizar nas mídias digitais, com certeza ano que vem, mas foram processos muito interessantes, né, eu toquei em várias casas mais alternativas de São Paulo, assim, não parei, eu continuei produzindo e esse disco, Patti LaPan, é um reflexo de todo esse processo, amadurecimento de todo esse processo que eu passei, mas vou disponibilizar em breve todas essas músicas para as pessoas conhecerem, sim, acho que ia ser legal mesmo. E acho que o disco registra isso bem, né, as pessoas vão ouvir o disco inteiro em fevereiro, você ficou satisfeita com o resultado? Porque eu tava ouvindo e eu percebi isso, quando você ouve o disco, o que você sente, assim? Olha, pra mim o melhor comentário foi do Juliano Goschi, que eu mostrei o disco pra ele, né, em casa, e ele falou, Patti, parabéns pelo disco, e eu, assim, minha opinião dele é bem forte. Ele falou, Patti, é um disco que não tem barriga, é um disco que você ouve e você sente que todo ele é costurado e faz sentido. Todas as músicas pertencem desse disco. Não dá pra você pôr nem mais, nem tirar nenhuma. Então, quando ele me falou isso, eu fiquei tão feliz e pra mim isso foi o melhor elogio. Eu acho que é o melhor exemplo que eu poderia dar pra você. E aí, Patti, qual que são os seus planos pra trabalhar o disco? Você pensa em sair fazendo show, pensa em ter um olhar pro digital também, eu gosto muito do seu canal do YouTube, eu acho que o que você oferece ali, muito artista não faz, que é tipo, ter cuidado com o arquivo, com as coisas que fez na TV, com as coisas que fez que ninguém sabe que é dele, tipo, publicidade. Eu fui ver os vídeos de publicidade e falei, cara, mas a gente tá ouvindo a voz da Patti aí há muito tempo e às vezes nem sabe que é ela. Eu queria que você falasse, assim, quais são as suas estratégias? É ir mais pro palco? É continuar com esse cuidado no digital? O que você tá pensando? Até te agradeço por você gostar do meu canal do YouTube, porque realmente, né, quando eu comecei a entrar para as plataformas digitais, aí que eu comecei a ver o que poderia ser interessante de entrar no meu canal do YouTube e às vezes tinha coisa demais, aí eu também não quis tirar toda a minha informação. Então, obrigada que você tá gostando. Não, eu sou muito fã de arquivo, tipo, te ver no Ju, te ver no Luciano Huck, tipo, é uma coisa que faz muita falta, porque as TVs não cuidam dos arquivos, às vezes o próprio artista não cuida, então, tipo, quando a gente pode ver, é muito mais fácil pra entender quem não viu, ou mesmo quem viu, relembrar as coisas, entender a época. É importante. Que legal que você gostou. Eu tenho muita coisa ainda em arquivo, né? É legal também já vendo o que eu posso ir soltando. Mas eu pretendo espalhar esse disco da melhor forma possível. Muitas coisas eu também estou descobrindo no caminho. Qual é esse caminho, né? Então, para o ano que vem, eu pretendo lançar. Eu já lancei 2 singles com remix e 2 videoclipes, 3 videoclipes. Aí, ano que vem, em fevereiro, eu pretendo lançar o disco todo. Entre meio de fevereiro e final de fevereiro lanço o disco todo, depois vem mais um videoclipe, depois pretendo fazer um show de lançamento e batalhar para circular com um show ao vivo, né? Tentar entrar para festivais, tentar fechar shows
nos Sescs ou em casas que a gente possa rodar e mostrar o nosso som. Pretendo já começar a partir para o ao vivo, porque eu fiz um pré-lançamento agora recentemente, aqui em São Paulo, no Bona. Dá para perceber que o disco tocado ao vivo, ele toma uma outra proporção, né? Ele fica, cara, assim, de que ele pode ter um alcance até maior. E para esse show eu chamei o Juliano Ghosh para participar, cantando as músicas que a gente fez parceria, e chamei o Guisado também, que é meu amigo, e ele participou da música Toda Errada. E ficou muito interessante. Então, assim, eu pretendo ter oportunidades e estrutura para poder levar esse show ao vivo, para as pessoas poderem ver ao vivo, que ao vivo tá muito legal. Eu queria muito te perguntar de referências. Você teve a oportunidade de conhecer muitas referências, né? Queria que você contasse algumas histórias, assim, tipo, quem que você conheceu que era inspiração e que você teve a oportunidade de conhecer e trabalhar junto? Eu acho, assim, que a maior inspiração são meus amigos, são os músicos dessa geração. Porque eles estão vivendo exatamente isso. A gente tem tanta bagagem musical para se inspirar e para correr atrás, e tanto futuro aí incerto que a gente não sabe para onde as coisas vão. Então, assim, eu acho que meus grandes heróis têm sido essa geração de músicos, sabe? Os músicos que passaram do meu disco, os músicos que fazem parte desse movimento, estão tentando espalhar a música da forma mais autêntica e de qualidade possível. A minha inspiração para esse disco tem sido essa nova geração mesmo. Legal. Paty, queria te agradecer pelo papo. Queria te agradecer muito pelo espaço aqui de estar batendo papo, de poder explicar um pouco melhor do meu trabalho. E novamente, né, não mudei meu nome artístico, Paty Lapin é um projeto novo, e explicar para as pessoas que, se elas quiserem encontrar o meu trabalho novo, para elas irem atrás de Paty Lapin. Tá tudo no endereço Paty Lapin agora. E te agradecer, que bacana pela essa entrevista, gostei muito. Valeu mesmo, eu que te agradeço, Paty. Adorei seu discurso sobre a nova geração. Acho que é importante ter essa percepção, porque a nova geração tá aí. Acho que quando a gente fala de divulgação de música, é a geração que talvez tenha mais sofrido com a falta de divulgação, né? Mas ela continua trabalhando e artisticamente evoluindo muito, né? Inclusive eu estou impressionada realmente como o Brasil tem artista, tem músicos, assim, você vê até nas mídias digitais como o número disso é enorme, né? Agora teve o Festival Sim aqui em São Paulo, que eu participei, do Palco da Trattori, que é a minha distribuidora digital, e também lá no Palco da Trattori a diversidade de músicos, a qualidade de músicos, tem muita gente boa. Então acho, nesse sentido, sim, eu me inspiro muito nessas pessoas, porque tem mais gente do que tinha antes. E aquele papo, não tem música de qualidade no Brasil, tem muita música de qualidade no Brasil, mais do que as pessoas Procura imaginam, que você acha. né? É só procurar. Valeu, Paty. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Alô. E aí, pessoal, gostaram do papo com a Paty? Quero agradecer a Paty, mais uma vez, muito obrigado, Paty. Também quero agradecer a Camille Viola, a jornalista Camille Viola, que escreveu uma matéria sobre podcasts de música no site da União Brasileira de Compositores e incluiu o Telefonemas nessa lista. Muito obrigado, Camille, esse tipo de divulgação é um reconhecimento muito legal de se ter, muito obrigado. E agradecer todo mundo que deu RT no tweet que o Ale Santos fez sobre o episódio com ele. O tweet dele teve bastante RT e acho que isso levou o podcast para vários ouvintes e para novos ouvintes. Então é muito legal ter esse tipo de ajuda de vocês. Todo mundo que deu esse RT, olha, tenho certeza que foi um RT muito valioso que contribuiu muito para o Telefonemas. Muito obrigado a vocês. Certo? Os agradecimentos de hoje eram esses. Então um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.